Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar da canalice sem tamanho dos bancos privados, seguido pelos bancos públicos, o que me deixa revoltado, de suspender o crédito lá, o empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. É uma coisa revoltante. E a dúvida é, esse governo vai ficar ao lado dos canalhas, dos banqueiros, ou vai ficar ao lado dos aposentados? Eu vou trazer reflexões aqui, vou trazer um vídeo do Ciro alertando isso lá atrás, de que era preciso tirar Banco do Brasil e Caixa do cartel dos bancos privados, porque não tem concorrência na prática. Eu vou mostrar para vocês aqui. E eu vou mostrar aqui que a gente tem que cobrar, né? Porque não dá. Quando o governo, né, a partir do ministro Lupe, da Previdência, decide fazer a coisa certa, vem o ministro tá fazendo o Haddad pressionar e cobrar o Lupe para voltar atrás em algo que beneficia o aposentado. Francamente, a gente tem que cobrar. Aqui não passa pano para ninguém. E mesmo quem vier aqui sendo petista, lulista, pelo amor de Deus, né, tem coisa que não dá para simplesmente passar pano e fazer de conta que não está acontecendo. O que está acontecendo é muito grave. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos 138 mil inscritos no canal. Muito obrigado a quem já está inscrito. Quem não tiver, se inscreva, nos dê essa força, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar, se não gostar, mete o dedo no dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Pessoal, é o seguinte, tá assistindo assim uma canalice sem tamanho, como eu disse. Eu vou confessar para vocês que ontem foi difícil, não apenas porque o meu Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, mas ver o que está acontecendo. Primeiro veio a notícia de que os bancos privados teriam suspendido os empréstimos consignados lá para aposentados e pensionistas do INSS. Aí, né, qual que é o motivo? Tem que pesquisar, já tinha falado um pouco disso aqui. Na segunda-feira, dia 13, o Conselho Nacional da Previdência Social, o CNPS, aprovou a redução da taxa máxima de juros cobrada nos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. O teto dos juros passará de 2,14% ao mês, não é ao ano não, é ao mês, para 1,7% no caso do empréstimo consignado convencional. Foram 12 votos a favor da mudança e 3 contra. Sim, reduziram o teto dos juros e ainda assim você pega os juros, né, ao ano, dá 22%, praticamente sem risco, descontado na folha. O aposentado não tem assim... Não, eu acho que esse mês agora não vou pagar essa parcela, não. Depois eu pago a multa e o juro, que eu quero pagar outra coisa que não, já vem debitado e repassado aos bancos. Mas aí quando eu vi isso aqui, eu pensei, falei, os bancos privados estão pressionando o governo, fazendo ali uma pressão e tal, mas como nós temos bancos públicos, Caixa Econômica e Banco Brasil, certamente esses bancos vão aproveitar esse momento para atrair os clientes para eles e ainda assim ganhar dinheiro na operação, e muito dinheiro, lê do engano. Aí o revoltante é que poucas horas depois foi anunciado que Banco do Brasil e Caixa também suspenderam os empréstimos aqui, esse tipo de crédito. Né? É o fim da picada, é muita canalice, vagabundice, né? Não tem explicação para isso, é uma rendição total. Né? Me perdoe quem tem simpatia por esse governo, vocês também têm que cobrar. Não é uma questão de que eu votei no Lula, então eu não posso criticar, a gente deve criticar, porque senão é o povo que está sendo punido. Se isso aqui fosse o governo Bolsonaro, muitos dos que estão calados agora criticariam. Mas como é do governo Lula, a gente tem que cobrar, quem tem que estar ao lado do povo ou do sistema financeiro, tem que escolher, não dá para servir a dois senhores, simples assim. Aí por mais que a gente se surpreenda, que não dá para dizer que ninguém avisou, que ninguém alertou e denunciou, né, o fato do Banco do Brasil e da Caixa, muitas vezes, fazerem parte, né, desse conchavo, né, junto dos bancos privados. Vou trazer aqui um vídeo curtinho, 1 minuto e 15, de Ciro Gomes, né? Numa das muitas vezes em que ele disse isso, alertou. Então a gente tem que olhar aqui, esquecer eleição, não dá para voltar atrás, votar no Ciro, para quem eventualmente estiver arrependido de não ter votado nele, para olhar, peraí, o que o cara falou, tem razão ou não tem razão? Se tem razão, vamos pressionar o governo que venceu. Cadê o Gregório do Vivier? Se o Lula ganhar, é só cobrar para que o Lula coloque o plano do Ciro em prática. Então tá aqui 1 minuto e 15 de uma denúncia e do que o Ciro disse que faria se ele fosse eleito presidente. Vamos lá aqui então para o vídeo. O Brasil tem que enfrentar de uma vez por todas o problema do setor financeiro. Enfrentar, tem que fazer um enfrentamento, porque o setor financeiro não vai por si só ajudar o povo. Então tem que ter um enfrentamento. E os bancos públicos tinham por obrigação de entrar na concorrência, pressionar os bancos privados. Mas vamos ver o alerta que o Ciro faz aqui. Nós hoje, obra também da dita esquerda brasileira, concentramos 85% de todas as transações financeiras do Brasil em 5 bancos.
Os americanos têm 5 mil bancos competindo depois de uma brutal reforma que fizeram. O que é competição bancária? É juro mais baixo na ponta e serviços, tarifas mais baixos. No Brasil você tem um efeito de cartel claramente. Por quê? Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, de forma promíscua, têm os seus dirigentes vindo do mercado financeiro para fazer o serviço do cartel e dali vão voltar para o setor financeiro. Como o Banco Central, a mesma coisa. Só a gente, não tenho nada contra ninguém. Nada contra ninguém, só a favor do Brasil, do brasileiro, e estou escorado nas melhores práticas internacionais e na literatura. No primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel. E vão competir, vão ganhar mais dinheiro, competir pelo freguês, baixando o juro no mercado e baixando tarifa. E garanto que vão ganhar em escala mais do que estão ganhando hoje. Vão ganhar em escala mais do que estão ganhando hoje, porque há uma brutal ineficiência no Brasil. Tá aqui o Ciro lá no evento da Fiesp, Ciesp, e aqui detalhe, quando o Ciro fala aqui que no primeiro dia sai fora do cartel, isso aqui para quem tá passando pano pro Banco Central, tem que ter maioria no Senado. Isso aqui não depende de maioria no Senado, nada, é só vontade política e o quê? Disposição para enfrentar. Agora, quando o Ciro fala dos presidentes desses bancos públicos, né, que normalmente, sim, vem dos bancos privados, do sistema financeiro, fica lá, depois volta. Hoje nós temos, para a gente ver, talvez uma coisa assim, que é para aumentar a gravidade da situação. Nós temos duas presidentas, né, que tem gente que gosta de falar presidenta, então vamos lá. À frente agora das instituições, uma na Caixa, outra no Banco do Brasil. E as duas não vieram dos bancos privados. A do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, está no banco desde 2000 e era gerente executiva desde 2019. A da Caixa se chama Rita Serrano, está no banco desde 89, ocupou diversas funções, foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC por 2 mandatos entre 2006 e 2012. A gente vê a que ponto chegamos, porque dessa vez não dá nem para criticar e dizer, não, porque os presidentes, né, eles vieram dos bancos privados, depois voltam. Não, são pessoas que estavam lá, né, de carreira há muito tempo, então é pura rendição. E a pergunta é, isso aqui é culpa delas ou de quem é superior a elas? Entenda-se Haddad e Lula. No dia 14, um dia depois da decisão do Conselho, cujo principal nome é ali Carlos Lupe, ministro da Previdência e do PDT, né, partido de Ciro Gomes, o ministro da Fazenda, Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa, saiu na imprensa, tinha demonstrado irritação com a decisão. É isso mesmo, 2 ministérios com ministros do PT ficaram irritados com a decisão de baixar juros para ajudar o povo. O ministro da Fazenda tentou barrar a mudança, tá na imprensa, né, lá no Conselho, mas as centrais sindicais pressionaram e venceram a queda de braço com o apoio de Carlos Lupe. Uma coluna, eu vou deixar o link para vocês, chegou a dizer que o Lupe afirmou que expôs a proposta de diminuição da taxa em reunião entre os ministros na presença de Lula nessa semana. Ao saber da proposta de Lupe ao Conselho, Haddad ligou para ele para evitar que fosse feita alteração nos juros. O temor da pasta, vejam bem, eu vou explicar que o temor do Haddad até faria sentido se não fosse um detalhe importante. O temor da pasta era justamente o da restrição do acesso ao crédito por causa da medida. Lupe afirmou, aliás, vou até explicar isso aqui já, eu entenderia o temor do Haddad se nós não tivéssemos a Caixa Econômica, um banco 100% público, não tem que prestar contas a acionista nenhum, que o Banco do Brasil ainda é, né, de economia mista ali, a Caixa não, 100% pública. Mas se tem restrição do crédito, que a Caixa entre pesado, né, e sirva os aposentados e pensionistas do INSS. Voltando à coluna, Lupe afirmou que sua proposta está amparada na disparidade dos juros cobrados pelos bancos, quando o consignado é para servidores e quando é para aposentados. Ele embasou o raciocínio em dados do Banco Central que, segundo ele, mostra uma diferença de mais de 0,5 ponto percentual entre as taxas cobradas. E ele disse o seguinte: porque cobram 1,61% dos consignados dos funcionários públicos e cobravam 2,14% do previdenciário. Um dá lucro, outro não? Questionou. Aí o Lupe não recuou diante da pressão e fez muito bem. Disse ele, assuma a conta com prazer, estou defendendo o lado mais fraco da sociedade. Palmas pro Lupe. Disse mais, eu mato no peito, não tenho medo de cara feia. Completou, dizendo também que os bancos não explicaram as diferenças nas taxas. Então é como eu disse, se não tivesse a Caixa eu até entenderia o temor, mas tem. Então falta o quê? É coragem para enfrentar o sistema financeiro. Alguém pode estar pensando, William, é porque 22% ao ano dá prejuízo. Pura conversa fiada. No site do Banco Central é possível ver a lista dos bancos e quanto cada um cobrava. Tem 4 bancos menores que já atuavam cobrando abaixo de 1,7%.
Alguém que vai acreditar que esses 4 bancos faziam isso para tomar prejuízo? Tem essa paciência. A Caixa cobrava 1,85. Aí não pode reduzir para 1,7? Qual que é o motivo? Sem ser isso aqui de cartel que o Ciro denunciou. E digo mais, né? Se o governo voltar atrás na decisão de reduzir esse teto de juros, vai escancarar, né, quem de fato manda no país. Eu digo escancarar, é porque a gente já sabe, o sistema financeiro que tem seus tentáculos na grande mídia, garganta de aluguel, tá ali para, né, expor, salvo raríssimas exceções, o que o sistema financeiro quer e pronto. Né? Então a gente vê agora, por exemplo, a Miriam Leitão elogiando, né, o esforço do Haddad, tá? Enfim, é um negócio inacreditável. Enquanto isso, um silêncio ensurdecedor, né, de grande parte do campo progressista, de grande parte dos que se dizem de esquerda. Não vou generalizar, que tem aí também algumas exceções esbravejando, mas aqueles que ficavam bravos, ai, Bolsonaro andou de jet ski, nossa, Bolsonaro foi comer frango e derrubou farofa no chão. Aí isso aí vieram leões na internet. Agora viraram aí tchutchucas, não cobram porque é o Lula no poder, os liberais estão batendo. Então tinha que ter aqui mais gente, inclusive deputados e senadores do PDT. Acabei de postar no meu Twitter, né? Até esse momento que eu parei para gravar esse vídeo, eu tinha visto o Pompeu de Matos, deputado federal do PDT do Rio Grande do Sul, corretamente, lá na rede social, ajudando o povo a entender o que está acontecendo. Então, assim, tinha que ter a bancada toda do PDT ao lado do Lupe e do povo. Você pode ter divergência do Lupe, achar que não tinha que ser ministro, isso, aquilo, né? É uma outra questão. Mas agora essa medida aqui, vamos esquecer Lupe partido, esquecer quem está na presidência e tudo mais. É o povo que, enfim, seria beneficiado com essa redução no teto da taxa de juros. Agora vamos ver o que vai acontecer. Francamente, isso aqui é muito revoltante. Né, vamos dizer, eu faço algumas perguntas. A Caixa e o Banco do Brasil vão mesmo fazer parte desta canalice? As presidentas serão demitidas? Ou o governo vai apoiar este assinte? Né, o Haddad vai ficar rendido assim até quando? Né, e o Lula? Com que moral o Lula vai criticar os juros praticados pelo Banco Central se a Caixa e o Banco do Brasil recusam emprestar para os aposentados, cobrando 22% ao ano? Então é isso, né? Deixa aqui embaixo o que vocês acham disso tudo. Valeu, quem puder compartilhar esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor, apesar, né, dos pesares aí.